Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21. Uma passagem um pouco mais curta, para variar, das últimas semanas, mas que tem muito a nos ensinar nessa noite. Efésios 5, do 18 até o 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar, buscar o nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele ilumine nosso coração e nos ajude a receber a sua palavra com fé. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos chama como filhos do Senhor para estarmos perto do Senhor. O Senhor quer ser próximo de nós. E esse momento de culto é um privilégio, no qual nós podemos nos reunir aqui como irmãos para falar com o nosso Pai, pela mediação do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito. E pedimos, Pai, que agora, nesse momento de pregação da palavra, que o Senhor ilumine nosso coração, que o Teu Espírito faça morada em nosso coração cada vez mais, para que nós venhamos a desfrutar da plenitude da comunhão contigo. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto curto, como eu disse, mas que tem muita coisa para nos ensinar. E antes de falar propriamente do texto, eu queria te perguntar e te chamar a reflexão sobre o que tem preenchido a sua vida. O que tem preenchido você? Se imagine na figura talvez de um copo, ou de um jarro, ou de um balde, como você se imaginar. Uns podem até achar um copo mais bonito do que um balde. Mas o que tem enchido você? O que tem preenchido o seu ser, enchido o seu coração? O que é aquilo que tem habitado em você? Essa pergunta pode parecer até um pouco infantil, se nós pensarmos na ideia do balde, do copo ou da jarra, mas apesar de ser, talvez, de imaginar um pouco infantil, ela revela uma verdade muito profunda do nosso coração, de que nós somos seres vazios. E é interessante porque, hoje em dia, mais do que nunca, isso fica claro na sociedade, porque existem muitas pessoas que vivem vazias à procura de algo que as satisfaça. Se você olhar hoje mesmo na rua, nesse dia de festividade, Dia das Mães, e que muitos se reúnem, você não vai ter dificuldade de encontrar pessoas embriagadas, pessoas que talvez sejam domadas e controladas por drogas, pessoas que talvez estejam procurando algum tipo de amor que as satisfaça, um companheiro, uma companheira, companheiros e companheiras, sabe-se lá. Enfim, pessoas buscam algo que preencha o seu coração, que traga algo que os aqueça, que os faça sentir recebido, amado e confortado. E o que Paulo vai nos mostrar aqui nessa parte da carta aos Efésios, agora já caminhando para o final da carta, é uma última advertência daquele modelo que ele tem seguido desde o começo do capítulo 4, em que ele fala sobre algo que você deve deixar de fazer e o que você deve fazer no lugar. Só que diferente da nossa tendência normal, de pensar, de falar daquilo que é mais importante do menos importante, Paulo vai agora caminhando desde o versículo 17 até aqui do capítulo 5 para nos mostrar o ponto máximo, a principal atitude que todo cristão tem que ter. Nas últimas semanas, vimos a importância de nós passarmos por um processo de santificação, revestimento, despojamento do pecado, não dar lugar para uma ira pecaminosa, a mentira, o roubo, todos aqueles pecados que vimos no capítulo 4. Por quê? Porque somos filhos de Deus e devemos viver de acordo com o caráter de nosso Pai e do Senhor Jesus. Vimos na última semana que, justamente por sermos parte dessa família, habitamos e somos luz. Por isso, nosso caráter deve ser diferente. E agora Paulo vai concluir toda essa lista de mudanças, mostrando aquilo que é mais fundamental de tudo. Qual que é a bênção que você não pode deixar de lado na sua vida e qual que é o principal erro que você deve evitar comparado com essa bênção? E é aí que Paulo vai nos mostrar o problema da embriaguez. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E por que isso aqui é tão importante? Parece uma ordem geral, como outras atrás, né? Por exemplo, não andeis irados, não mintam, não furtem. Parece só mais uma ordem como outras. O problema é que essa ordem de um ato a ser abandonado vem em contraste com um ato que deve ser recebido, que é o quê? O enchimento do Espírito Santo.
Então, para entendermos a importância do enchimento, é importante entendermos também o que é essa dissolução e qual que é o problema da bebida, mas não só da bebida, mas de diversos outros pecados. A expressão que o apóstolo Paulo usa para essa dissolução que existe no vinho é justamente uma expressão que traz uma gama de atitudes que não podem fazer parte da vida do cristão, que seria a atitude de desperdício e falta de autocontrole. Então, em primeiro lugar, que é importante você entender o que Paulo está condenando. Paulo não está condenando consumir bebida alcoólica necessariamente. A Bíblia, em toda ela, do começo ao final, não condena o consumo de bebida alcoólica. Não é errado um cristão consumir bebida alcoólica. Porém, mais do que falar que não é um problema em si, a Bíblia fala várias e várias e várias e várias vezes do perigo e do risco que há na bebida. Por isso, não é errado um cristão beber, desde que seja maior de idade e tenha controle para poder fazer isso, não escandalize um irmão e seja apenas só mais uma bebida como outra. Na hora que se torna especial, as coisas estão deturpadas. Mas, apesar de termos essa liberdade em Cristo pela palavra de Deus, nós não podemos ser tolos. Porque a bebida, aqui utilizada por Paulo como um ponto principal para mostrar toda uma gama de erros na nossa vida, ela, apesar de não ser errada em si, ela pode conduzir para o erro muitas vezes e com muita facilidade. Você lembra o que aconteceu logo depois do dilúvio? Deus viu a humanidade, lá no capítulo 6, toda corrompida. Ele acha um que prestava, Noé. E ele escolhe salvar a descendência santa através da família de Noé, constrói a arca, vem o dilúvio, passa-se o dilúvio, as águas baixam e eles saem de lá. Oferecem um sacrifício ao Senhor, Deus passa leis para o povo e renova a sua aliança. Logo depois, Noé planta uma vinha. E o que ele faz com a vinha? Que era boa, bênção de Deus, se embriaga e fica nu. Logo depois de um dos maiores atos, foi uma coisa assim, catastrófica o dilúvio. E depois uma redenção maravilhosa. E logo depois de um ato tão grandioso, o que o grande patriarca faz? Se embriaga. Porque, mesmo na maior alegria, desfrutando da maior bênção, fazendo a coisa certa, é possível nós excedermos e cairmos em pecado. E o pecado de Noé trouxe várias consequências. Outras pessoas, no decorrer da história da Escritura, tiveram problemas com a bebida. E daqui a pouco eu vou falar que a bebida não é somente aquilo que você ingere, necessariamente. Paulo tem uma visão um pouco mais ampla disso aqui. Mas é importante, irmãos, que nós não sejamos tolos. Consumir bebida alcoólica, eu digo de novo, não é por si só errado. Por isso não condene seu irmão que bebe. Porém, se você faz uso disso, tenha consciência do perigo que é nisso. Porque o apóstolo Paulo fala do vinho. O mesmo vinho que em outras cartas, ele fala que é símbolo do sangue de Cristo na ceia. Ele fala desse vinho que em todo o Antigo Testamento, a maior parte das citações, é sinal da alegria, da bênção do Senhor. Agora ele vai falar que esse mesmo vinho, que pode ser instrumento de bênção e de alegria, também pode trazer dissolução. E essa dissolução, como eu disse, ela pode trazer a ideia de desperdício e falta de autocontrole, que é justamente o que você imagina na embriaguez. Uma pessoa que fica dominada pelo vinho, dominada pelo álcool ou por qualquer outro prazer que tire a pessoa de si, essa pessoa vive de uma forma devassa. Por quê? Porque ela entregou o seu controle para uma substância que está controlando nesse momento. Por isso que eu digo que não é necessariamente a bebida alcoólica somente. Por exemplo, se você tiver um vício por entretenimento, filmes, séries, jogos, música, sair com seus amigos, seja lá o que for. O entretenimento por si só, de novo, não é ruim, necessariamente. Porém, quando aquilo domina a minha vida, eu vivo pautado pelo entretenimento, pela sensação de estar bem, isso pode me levar também à devassidão. Por exemplo, eu tenho um vício, eu vou fazer o quê? Vou gastar todo o meu dinheiro nesse vício. É uma compulsão. Porque eu tenho uma atração por um objeto que não é necessariamente errado, só que a maneira como eu tenho atração por esse objeto me faz ficar tão dominado por aquele desejo de ter, de conquistar, de experienciar, de vivenciar, de ir e de conhecer, que eu começo a gastar até mesmo o que eu não deveria gastar, de forma tola, de forma impensada. Ao invés de contribuir com missões, ao invés de contribuir com pessoas que necessitam, ao invés de cuidar da minha família, a pessoa começa a se embriagar com vícios, com entretenimentos. E isso acontece mais do que nunca no nosso mundo. Esses dias eu estava andando de ônibus, eu gosto até de andar de ônibus, confesso. É uma coisa que paulistas amam ou odeiam. Eu gosto um pouco de andar de ônibus. E uma das linhas que passa lá perto de casa, que costumeiramente eu pego, está lotada de propagandas de jogos de aposta. Tudo agora é bet, aposta, não sei o quê, porque as pessoas ficam viciadas. E eu vi na minha frente um casal. A moça com certeza não estava muito feliz. Pela própria fisionomia dela, você não precisa ser um detetive para descobrir que ela não estava feliz com o seu namorado ou um noivo. O que ele fazia? Ele estava de pé e fazia assim: olha só, acabei de pegar aqui, ó, R$5.
Não faz falta no fim do mês. Ó, joguei a roletinha aqui, virou 7. E a moça, para com isso, está gastando dinheiro à toa. Não, mas eu acabei de ganhar R$2, 5 virou 2. Aí ele vai, fiz aqui um Pix para a empresa do aplicativo, R$25. R$25 faz problema no final do mês? R$25 não vai fazer falta. Ah, perdi. Não, mas assim, eu já ganhei antes, então eu posso ganhar de novo. E vocês já viram pessoas que fazem isso. E essas empresas de apostas de aplicativos, e aqui eu não quero ser moralista falando que tudo é pecado, mas elas puxam do nosso coração e dão vazão ao nosso coração para um vício. Todos nós somos propensos ao vício. Hoje em dia você pode ser talvez aquele que é viciado no Instagram, Facebook, que não pode ver uma rede social que você vai ficar lá horas e 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 horas, perdendo tempo que você poderia gastar para a sua edificação pessoal, serviço ao reino, cuidado com sua família, amor para com o próximo, cuidado com o seu corpo. Nós somos uma geração que está cada vez mais propensa ao vício. E o que o vício faz? Nos faz perder o controle, porque ele é gostoso de experimentar, e ele também nos leva a um desperdício. Por isso que o apóstolo Paulo fala, esse contraste que não é uma coisa qualquer, não um probleminha com bebida, é um problema para toda pessoa que não sabe se controlar. Uma pessoa que não sabe falar para a bebida, chega. Falar para o entretenimento, chega. Mas se você prestou atenção nos últimos sermões, você sabe que não é só falar chega. Tem um porém. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho problema com a bebida. Quando eu percebo que eu estou começando a ficar um pouco alegre, não passo do segundo copo. Eu não tenho problema com a aposta, eu só uso o dinheiro do lazer para isso. Eu não tenho problema com entretenimento, na verdade é algum hobby, alguma coisa. A gente tenta romantizar de novo, não quer dizer que cada uma dessas coisas seja errada por si só. Mas pode virar muito facilmente. E a pessoa que está dominada por isso não percebe, e ela vai vivendo nessa compulsão. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar o que deve substituir essa compulsão. E ele vai nos mostrar, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A maior de todas as bênçãos que Paulo listou até aqui no capítulo 4 e 5 é justamente essa. Porque se você não é dominado, enchido, controlado pelo Espírito, qualquer outra coisa vai assumir o controle. Porque, como eu disse no começo, nós somos seres vazios. Nós não vivemos em neutralidade. Essa neutralidade não existe, meus irmãos, só na nossa cabeça. Porque toda pessoa que pensa que é senhora de si mesmo, que tem muito controle, muito domínio próprio, essa pessoa que acha que é senhor do seu navio, capitão do seu destino, essa pessoa é tola. Porque ela não percebe o quão fraca a sua carne é e quão propensa a se desviar de maneira sutil ela é. O que eu tenho que fazer ao contrário disso? Não é ser dono do meu nariz, muito forte, cheio de disciplina, mas é ser dominado por outro. Por isso que a vida cristã não é uma vida de altruísmo, não é uma vida de uma pessoa cheia de si. É a vida de uma pessoa que abandona a servidão ao pecado e agora se ajoelha para outro Senhor. É uma pessoa que reconhece que ela não consegue por si só lidar com as tentações da vida, porque ela não tem essa força em si. Mas ela tem que agora recorrer a outro Senhor e falar, me domina, me controla, toma conta de mim, porque eu não consigo. Eu preciso de uma força que não existe em mim, um poder que não existe em mim, uma sabedoria que não existe em mim, para viver a vida que Tu queres, Senhor. Por isso, Senhor, enche a minha vida. E aqui tem um detalhe no texto que é importante nós não lermos de forma rápida. O apóstolo Paulo fala o seguinte, enchei-vos do Espírito. Em português parece uma coisa muito simples, né? Mas aqui, como eu dizia na época do seminário, não é papo de seminarista, agora não é papo de pastor. É importante isso aqui. Porque essa expressão, na língua grega original, ela tem uma profundidade, uma riqueza muito grande que a gente perde quando lê rápido no português. A tradução é boa, só que a nossa meditação na tradução às vezes é muito rápida. Por isso que eu quero destrinchar isso com você aqui. O que essa expressão ela é? Um imperativo, em primeiro lugar. Ou seja, essa ordem de ser cheio do Espírito é de fato uma ordem, não é uma sugestão. Você não tem alternativa como crente pensar, talvez eu queira isso. Não, é o seu dever querer isso. Se você é crente, você deve ser cheio do Espírito Santo. Além disso, está no plural. Ou seja, é para todo mundo. Toda a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. E por que é importante falar disso? Porque por conta de alguns excessos, não que todo movimento seja errado, mas excesso no movimento pentecostal e neopentecostal, criou-se uma mentalidade natural nas pessoas de que existem pessoas mais espirituais, pessoas ungidas e pessoas mais carnais, menos ungidas. E isso é uma aberração aos olhos de Paulo. Porque aos olhos de Paulo, toda a igreja tem que ser cheia.
Toda igreja tem que ser empoderada pelo Espírito Santo e capacitada por ele a viver a vontade de Deus. Não é uma coisa só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o professor, para o líder na igreja. É para todo mundo. O apóstolo Paulo fala, meu irmão, você que está ouvindo a minha voz hoje, nessa noite, aqui na Freguesia do Ó, você tem o dever de ser cheio do Espírito Santo. Mas como é que eu faço isso? Aí tem outra beleza do texto. Ele está na voz passiva. Ou seja, é o imperativo, mas você que vai receber. E isso aqui vai nos ajudar a entender o restante do texto, porque o restante vai nos mostrar não um método de como ser cheio do Espírito Santo, mas sim o resultado disso. Porque o Espírito Santo é soberano. Vocês lembram da passagem de Ezequiel? O que acontece ali? Ezequiel está num vale cheio de ossos, um lugar horroroso, assustador. Nas aulas do curso de Pinheiros que eu dou de Antigo Testamento, eu gosto sempre de colocar um quadro do Gustavo Doré, que ele fez em pedra, se não me engano, que ele entalhava, são belíssimas as imagens que ele faz. Em que tem um profeta, é tudo preto e branco. É o profeta olhando assim para baixo num vale cheio de ossos, e alguns começando a se criar, ter carne, parece um filme de zumbi. E eu falo pro pessoal, olha que negócio assustador. E o pessoal olha assim, não parece uma capa de um CD de uma banda de heavy metal? É igualzinho. E o que a gente olha nessa passagem de Ezequiel é algo realmente assustador. Porque ali nós temos exemplificado todo o estado espiritual do reino na época de Ezequiel. Ezequiel pregou quando o reino do norte já tinha caído. O reino do norte já estava destruído. E ele presenciou e viveu a queda do reino do sul. Então, quando ele estava na Babilônia, ele foi levado para lá, para viver na periferia da Babilônia, às margens do rio Quebar. Lá, Deus chamou ele para olhar o estado espiritual da nação. E aí Deus fala para ele, vê tudo isso? Esse é o meu povo. Um povo morto, um povo sem poder, um povo sem vida, não tem nada, é só morte, silêncio, o esqueleto não faz barulho. É só silêncio, morte e odor de morte. E aí ele fala, profetiza, fala para o Espírito Santo, chama o Espírito Santo para ele vir sobre esses ossos aqui e ele trazer vida. E ele faz justamente isso. E o Espírito Santo vem sobre aquele vale de ossos e um osso começa a se ligar com o outro. É uma cena que eu daria tudo para ver. Deve ser um negócio incrível. Imagina aquele barulho de osso com osso, liga, é um dedinho que está lá longe, vem voando para cá, gruda aqui, começa a se encaixar um grande lego de seres humanos e tudo começa a se juntar e começa a aparecer carne, tendões, começa a crescer tudo, uma aula de anatomia que Ezequiel nunca imaginou ver. Começa a crescer a pele, cabelo, olhos, cada um na sua cor, tom de pele, tipo de cabelo, altura. Começa a recriar toda uma humanidade ali. E ele fala, esse é o povo que vai ser criado pelo Espírito. Ali, no texto, a gente tem uma ideia que Ezequiel traz para o momento, para que o reino do norte e o reino do sul um dia teria uma restauração espiritual. Se você lê a história do Antigo Testamento e fora da Bíblia sobre esse período, você vai perceber que isso não aconteceu. Então quer dizer que Deus mentiu para Ezequiel? Não. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento o papel da igreja, nós entendemos que nós, como igreja, somos o Israel de Deus, junto com os judeus do Antigo Testamento e os judeus que estão sendo salvos dia a dia por meio da pregação do Evangelho. Nós, igreja gentil, juntamente com os judeus crentes, formamos esse povo. E como que vem a nossa vida? Através do Espírito Santo. E essa é uma atitude, mais um detalhe da expressão aqui, que está no aoristo. Aí complicou. O aoristo é uma expressão no grego, um modo verbal no grego, que mostra uma atitude que começou no passado e que continua. Então, o que Paulo está querendo nos mostrar com uma expressão tão pequena? Você deve ser cheio do Espírito Santo. Isso é algo que vem soberanamente de Deus sobre você. O que você tem que fazer é ser receptivo a essa obra de Deus. Você tem que receber o enchimento do Espírito Santo. Estar com o coração escancarado e falar assim, Deus, enche a minha vida. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, porque o Senhor quer que eu faça isso e eu quero querer que o Senhor queira que eu faça isso. E através dessa junção, como povo de Deus, nós seremos preenchidos pelo Espírito, empoderados pelo Espírito. E isso é algo que vai acontecer durante toda a nossa vida. Lembra de Atos capítulo 2? Os discípulos, 120, estavam no cenáculo, orando e esperando a promessa da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce em Atos 2 sobre eles, eles começam a falar em novas línguas, pregam o Evangelho, milhares de pessoas creem. Logo depois, no capítulo 4, o que acontece? Você se lembra? Abra lá em Atos 4. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Eles já tinham sido enchidos pelo Espírito Santo algumas semanas atrás. Olha o que ocorre. Eles estão apresentando para Deus as suas queixas, porque os líderes judeus estavam perseguindo os líderes da igreja, e aí eles fazem um pedido. Agora, Senhor,
Olha para as suas ameaças da liderança judaica e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, sem ficar tropeçando, com liberalidade, com poder, com intrepidez, a tua palavra. Enquanto estendes a mão, o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios. Poucas semanas depois do Pentecostes. E por que é importante pensarmos nisso? Porque muitos cristãos parece que picam a Bíblia, algumas partes fora da Bíblia. Nós somos presbiterianos, nós cremos na soberania de Deus. E na soberania de Deus nós encontramos um Deus que é soberano para vir sobre nós no momento da conversão, nos enchendo. A gente crê que o batismo no Espírito Santo é a conversão. Nós somos batizados em um Espírito, como Paulo fala em 1 Coríntios 12. E nesse momento de conversão, o Espírito Santo desce sobre nós, habita nosso coração, transforma a nossa vida. O problema é que alguns cristãos nesse momento recebem essa força e poder, aqui a gente fala que é o amor do novo convertido, aquele fervor do novo convertido, e com o tempo esfria, passa. E a gente fica pensando, nossa, lembra daquela época que eu era novo convertido? O quanto que eu pregava, evangelizava, que eu cantava, que eu chorava, que eu jejuava, como isso era algo que fluía naturalmente da minha vida, que saudade daquela época, né? E por que só para aquela época? Porque nós esquecemos que o enchimento é algo contínuo. Os discípulos, logo depois de Pentecostes, aprenderam isso. Senhor, nos ajuda. E o que Deus fez? Encheu eles de novo. E naquele momento, com poder, continuaram pregando. E desde Atos até hoje, e até a volta de Cristo, nós temos que orar continuamente pelo enchimento do Espírito Santo. Nós não podemos nos contentar a andar com um tanque espiritual vazio. Pensar que assim, o Espírito Santo foi importante na minha conversão. Agora, é isso. Estou convertido, ele já cumpriu sua missão. Não, o Espírito Santo, ele quer habitar em você, dominar a sua vida. Assim como o vinho, esse é o único ponto de contato entre as duas coisas. Assim como o vinho domina, o entretenimento domina a pessoa que se sujeita a ele, o Espírito Santo quer dominar a sua vida. Ele quer que você seja conduzido por ele, com todas as suas atitudes, pensamentos, maneira de falar, maneira de pensar, tudo que você é e faz seja controlado pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse que, e aí é uma parte que a gente também tem um pouco de dificuldade de entender, que você tem que ser receptivo a isso. Ué, mas Deus é soberano? Ele não vem? Vem, mas Ele quer que você queira que Ele venha. Ele quer que você tenha uma disposição no seu coração de pedir. É aquele grande dilema que muitas pessoas no começo da fé perguntam, sempre sobre o pastor ou para algum presbítero. Pastor, presbítero, se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Porque Deus quer que você queira o que Ele quer para Ele te dar o que Ele quer, você querendo aquilo que Ele quer. Se não fosse assim, Deus podia simplesmente resumir a história e pronto, Jesus vem, morreu, ressuscitou, voltou, resumiu, acabou. Mas na história da nossa vida, na história da igreja, na história da nossa igreja local, Deus quer que nós queiramos aquilo que Ele quer, para que querendo aquilo que Ele quer, Ele dê aquilo que a gente quer, que Ele quer que a gente queira. É justamente isso. É um entrosamento da nossa vida com a vida de Deus. E Ele vem porque Ele é soberano, mas Ele quer que você o receba. Por isso orar, Senhor, enche-me de Ti, não é errado. Na verdade é bíblico. É o que Paulo está mandando que nós façamos. Mas o que acontece quando isso vem sobre mim? Como que é a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo? E isso vai ser importante para entender todo o restante do texto, quase até o final do capítulo 6. 4 atitudes vão surgir a partir desse enchimento. Primeira delas, versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu estou usando uma forma diferente por causa da linguagem, vai ficar um pouco mais fácil para entender. Primeira coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz, ela fala biblicamente. Ela traz edificação na sua comunicação. Perceba, é o resultado e não o causador do enchimento. Porque senão você vai virar um religioso. Você vai falar um evangeliquez, você vai ter atitudes muito corretas, você vai fazer por onde, mas não no poder do Espírito. O que o Espírito Santo quer? Que você o receba e, sendo cheio dele, a sua vida transborde da evidência da sua presença. Por isso que os dons espirituais, o fruto do Espírito, tudo que vem do Espírito, é justamente uma manifestação de que ele está morando em mim. Por isso que se a gente pensar na ideia de um copo, esse aqui tem 1,5 centímetros vazio ainda. A ideia que nós temos que ter é que esteja completamente cheio, a ponto de transbordar. Quando eu fico cheio do Espírito Santo, a vida, o caráter, o poder do Espírito transborda para fora da minha vida nas minhas atitudes, palavras e pensamentos. Não é algo fabricado pelo homem. Eu não posso escolher ser espiritual.
Eu tenho que receber o Espírito Santo na minha vida, viver em comunhão com Ele, e vivendo nesse processo de enchimento contínuo, eu vou transbordar a vida, o caráter e os dons do Espírito na minha vida. Então, o que seria esse falar aqui? É trazer uma linguagem de edificação. Salmos, hinos e cânticos espirituais não são três categorias extremamente diferentes umas das outras. Não dá para fazer teologia distinguindo. Quando Paulo coloca tríades assim, a ideia é principalmente o geral. E qual que é o geral? Que através da minha comunicação, eu tenho que ter palavras que louvam ao Senhor, que incentivam o meu irmão, que exortam o povo de Deus. Basta olhar o livro de Salmos, que era o inário da igreja primitiva. Mas não só os Salmos, eles cantavam os Salmos e vários outros cânticos compostos pelos crentes no decorrer da história da igreja. Só em Efésios tem 2 cânticos, né? A gente já viu eles nos últimos sermões. Mas o livro de Salmos nos mostra cânticos em que o salmista fala para outras pessoas. Lembra do Salmo 95? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vinde, cantemos. Para quem que ele está falando? Para o povo. Não está falando para Deus. Só que uma linguagem recheada da vida do Espírito Santo vai chamar outras pessoas para adorar a Deus. Por isso que não é errado cantar hinos e cânticos. Tem gente que é extremamente, não tem outro termo, chata com a música na igreja. Porque a pessoa não lê o livro de Salmos. No livro de Salmos tem cânticos na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa. Tem cânticos que são cantados para outro crente, cânticos que são cantados para Deus, cânticos que são cantados para a própria alma. A gente tem uma liberdade poética, bíblica, para poder cantar de formas diversas na igreja. Não tem que ser sempre na terceira pessoa. É bom que seja, mas não tem que ser sempre assim. Porque o próprio livro de Salmos nos mostra uma comunicação variada na nossa adoração a Deus. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou olhar para um irmão meu que está triste e poder falar com ele com palavras que fluem da palavra de Deus, palavras que edificam, que incentivam, que encorajam. Uma pessoa cheia do Espírito fala, ela não fica em silêncio. Eu mencionei isso no sermão passado, e era importante trabalhar um pouco mais isso. Sempre que o Espírito Santo descia sobre a vida de alguém, no Antigo e no Novo Testamento, uma das primeiras atitudes da pessoa era falar, abrir a boca, cantar, orar, louvar, chorar, interceder, falar em línguas, no caso lá de Atos 2. Então, nós temos uma manifestação vocal da presença do Espírito. Isso não muda até hoje. Se eu sou cheio do Espírito, a minha boca vai falar dos louvores de Deus. A minha língua vai estar coçando para poder jogar bênçãos da palavra de Deus para outras pessoas. Quando alguém vier perto de mim e precisar de um conselho, eu vou ter o que falar. Porque eu vivo com o Espírito, estou cheio do Espírito e vou ter as palavras do Espírito para consolar, exortar e edificar aquele irmão. Mas, além disso, também acontece esse enchimento, ele transborda através do entoando e louvando de coração ao Senhor, que é a metade aqui do versículo 19, que é agora a expressão de canto mesmo. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que canta, que vive cercada da música cristã. E eu queria te chamar uma vergonha que eu passei no começo desse ano. A pensar sobre uma vergonha que eu passei, que talvez você tenha passado também. Eu não sei se todo mundo aqui usa o Spotify. Para mim, Spotify é um dos aplicativos favoritos do meu coração. Eu não ando sem fone de ouvido na rua e tem sido uma bênção para mim poder ouvir podcasts, pregações e música boa no Spotify. E todo final de ano, o Spotify faz uma playlist com as músicas mais tocadas do seu 2022. E no começo desse ano eu fui ver a minha playlist. Sabe quantas músicas cristãs tinham lá? Eu acho que não dava nem 5%. E olha que eu ouço muita música. E aquilo me deixou com tanta vergonha. Porque na época eu ainda não tinha estudado esse texto com essa ênfase. Mas o texto nos mostra que a música cristã é algo importante. Eu não sei qual foi a sua lista de mais tocados do Spotify, da sua rádio, do seu MP3, do seu CD, ou do que for na sua casa. Eu não sei que música você tem ouvido. E, de novo, não é errado ouvir música não cristã, desde que seja, minimamente decente. Mas é errado, e aqui eu corro o risco de parecer chato, mas é errado não ouvir música cristã. É errado não cantar louvores no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, cantarolar no seu coração. É errado você não ter música cristã ao redor da sua vida. E eu provei e vi isso na minha vida. Não é um momento de testemunho, mas depois dessa vergonha que eu passei, eu tenho começado a ouvir mais música cristã, de boas bandas cristãs. E olha, eu acho que minha vida cristã nunca foi tão saudável. Claro, outras coisas mudaram, maturidade, crescimento, arrependimento, mas eu que sou uma pessoa que adora ouvir música, começar a ouvir mais música cristã do que qualquer outro tipo de música, tem moldado meu coração de forma tão poderosa que eu não sei descrever em palavras. E o texto fala disso. Uma pessoa cheia do Espírito, ela vai viver cercada, porque ela canta, porque ela ouve, porque ela reverbera, porque ela canta com os irmãos louvores ao Senhor.
Sabe aquela coisa, como falei isso no grupo familiar, de quando você era criança, tem alguns que passaram por essa experiência, e ficava sua mãe ou seu pai lá na cozinha fazendo alguma coisa, cantarolando um hino do Novo Cântico, da harpa cristã, alguma banda, e cantava músicas cristãs em casa, e você cresceu aprendendo aquela letra, mesmo que não cantasse na igreja aquela música. São canções que faziam parte da liturgia do seu lar, mas que moldaram o seu coração, moldaram suas orações, até mesmo o linguajar que você utiliza para conversar com Deus, muitas vezes vem de músicas que você gosta, que você cantou, e elas foram moldando o seu coração. Quando você é cheio do Espírito Santo, isso vai fluir de você naturalmente. Você vai querer cantar, você vai querer ouvir, vai querer chamar pessoas. Vamos cantar um hino, gente? E eu tenho que confessar um pecado para os presbíteros. Não é um pecado, é jeito de falar. Mas ouvir playback de hino para mim na igreja é igual ouvir aquele barulhinho de maquininha da UTI. Me dá dá alergia. Deus nos deu o melhor instrumento que existe. Nossa voz. É claro, às vezes a gente não sabe a melodia, aí vale a pena. Alguém puxa ali no piano, a gente ouve o primeiro pedacinho playback, mas o melhor instrumento que Deus fez foi a nossa boca. E cantar com aquela coisa engessada do playback, quando a gente tem o poder de cantar com a nossa voz, louvores a Deus, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Cantar não tem que ser uma coisa baseada na performance. Eu não tenho uma voz muito afinada. Cante. Mas eu não sei muito bem puxar no tom certo. Cante. Expresse louvor ao Senhor, porque isso é evidência da nossa adoração ao Senhor. E, de novo, entenda, eu não estou falando que é pecado usar playback, tá? Essa é uma questão minha. Mas quando a gente despreza a nossa voz, nossa potencialidade de cantar louvores ao Senhor de um coração grato e cheio de vontade de adorar a Deus, isso é pecado. Quando eu deixo de cantar por esses motivos, isso é errado. Não é a performance, não é a qualidade do nosso som, ainda que isso seja importante, mas é o seu coração transbordando de amor pelo Espírito, cantando cânticos espirituais ao nosso Deus. Mas vamos seguir, versículo 20 e 21. Mais duas atitudes de quem é cheio do Espírito, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a terceira atitude de alguém cheio do Espírito é uma pessoa grata. Já conheceu alguém que vive reclamando? Que nunca está bom o suficiente? Que ela sempre está passando por um problema e que sempre parece que falta alguma coisa na vida? Essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Uma pessoa cheia do Espírito consegue extrair uma limonada dos limões que a vida nos dá. Consegue enxergar a bondade de Deus em tudo, como o próprio texto diz. E aqui é importante entendermos, não quer dizer que você vai louvar a Deus pelas coisas ruins. Senhor, obrigado porque eu fui demitido. Senhor, obrigado porque minha família está passando por diversas dificuldades. Não é isso. Mas é perceber que mesmo nas dificuldades, Deus continua cuidando da gente. O Salmo 34, no versículo 8, e aqui é exatamente essa passagem, ele vai falar, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados aqueles que se refugiam nele. Como é que eu vou saber que Deus é bom? Experimentando, vivendo. E como que isso vai ficar mais forte na minha vida? Até mesmo nas lutas. Quando eu passar por privações, eu vou experimentar que Deus é bom e vai cuidar de mim, apesar do meu desemprego. Quando eu passar por dificuldades na minha vida emocional, porque nós temos vários problemas emocionais, eu vou lembrar que eu tenho um Deus que é maior que minhas emoções e que Ele preserva a sua companhia e seu amor ao meu lado, mesmo quando eu não estou tão bem. E esse Deus que está ao meu lado me faz experimentar que Ele é bom. E meu coração se enche de gratidão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai encontrar motivos de louvar o Senhor com a comunidade da fé, individualmente, porque ela tem experimentado a presença de Deus na sua vida. É uma pessoa que sabe quem está do seu lado. E não uma pessoa que vive no mundo sozinha. Que Deus é um amigo que chega apenas na hora da adoração e da hora do culto. Alguns cristãos têm esse problema. Pensam que eu estou próximo de Deus aqui. Eu estou próximo de Deus quando eu oro. Quando eu não estou orando, Deus está distraído fazendo as coisas dele. Mas se eu falo assim, Senhor, deixa eu prestar atenção. Ele está sempre conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, habita em você. Você nunca está distante de Deus, ainda que você possa pensar isso. Mas você nunca está distante. E uma pessoa que convive com essa consciência, cheia do Espírito, de que Deus está no controle de tudo, está sobre tudo, e está em tudo que você passar com você, é uma pessoa que vai poder agradecer a Deus por tudo. Com ação de graça no seu coração, com louvor na sua boca e com palavras que edificam. Pessoas que experimentam isso, e aqui é interessante que todos os termos começam a se misturar. Quando você tem uma vida de gratidão, você tem combustível para louvar. Você vai ter um testemunho para contar para o seu irmão daquilo que Deus fez na sua vida. E uma coisa vai retroalimentando a outra, porque uma vida cheia de Espírito é uma vida dinâmica, na qual as coisas conversam entre si. E por fim, versículo 21, a última atitude daquele que é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa humilde. Uma pessoa que não acha que ela tem que ficar sempre por cima.
sempre tirar vantagem, sempre ter benefício e lucro em tudo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe olhar para o outro como alguém digno de honra e merecimento, uma pessoa digna de respeito. Logo depois, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, Paulo vai falar sobre essa submissão no casamento, essa submissão no trabalho, essa submissão no relacionamento pais e filhos. Quando eu tenho uma vida cheia de Espírito, eu consigo viver meu casamento do jeito que Deus quer. Eu consigo cuidar dos meus filhos e relacionar com meus pais do jeito que Deus quer. Eu consigo lidar com o meu trabalho do jeito que Deus quer. Por quê? A chave está no final do versículo, no temor do Senhor. E o que significa temor do Senhor? Saber quem é Deus, em primeiro lugar, e a partir do momento que eu conheço quem é esse Deus, eu conheço quem eu sou e qual é o meu lugar no mundo. Esse conhecimento aqui é justamente do temor de Cristo. Quando eu temo a Cristo, eu sei quem é Cristo, sei o que Ele fez por mim, sei quem Ele é, o que Ele continua fazendo por mim, eu vou ter atitudes que correspondem a esse caráter. Se eu sei que Cristo é Senhor, eu não vou querer roubar o lugar dele na vida do outro. Eu não vou querer dominar a vida do outro. Se eu sei que Cristo é o meu Salvador, que tem misericórdia de mim, de todos os meus pecados, quem sou eu para ficar amargurado contra um outro? Quem sou eu para ficar com um coração que não perdoa? É o que Paulo falou agora há pouco. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando eu conheço a Cristo, o referencial da minha vida é transformado. E agora, cheio do Espírito, eu vou buscar me submeter ao meu irmão. Por isso que quando fala da mulher ser submissa ao marido, não é uma questão de machismo. O homem tem que ser submisso, o filho tem que ser submisso, o pai tem que ser submisso, o empregador tem que ser submisso, o empregado tem que ser submisso, o pastor tem que ser submisso, o diácono tem que ser submisso, o membro tem que ser submisso, todo mundo tem que ser submisso um ao outro. E como isso é exemplificado? Na consciência que eu tenho da coletividade do corpo, e que o único que está acima é Cristo. Por isso eu sei o meu lugar, como irmão, como igual. Na horizontal somos todos iguais. O único acima da gente é Cristo. Não tem um clero, uma casta de santos e iluminados. É só Cristo e igreja, só. E se nós estamos nessa mentalidade, eu consigo viver cheio do Espírito Santo nessa humildade. Quando meu irmão pecar contra mim, eu vou ter mais facilidade de perdoar. Quando eu precisar confrontar alguém, porque está em erro, eu vou ter mais facilidade de fazer isso. Porque eu conheço o meu papel no corpo. Eu sei da importância de me sujeitar ao meu irmão e viver nessa mutualidade dentro da igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos, juntando tudo que nós vimos aqui e concluindo essa mensagem, é importante que nós entendamos o seguinte: tudo isso aqui, uma palavra que edifica, louvor, gratidão e submissão, não são passos para ser cheio. Se você entendeu isso, você entendeu errado. Não são passos para ser cheio, mas são evidências de um enchimento. Mas como é que então eu sou cheio, afinal de contas? Porque se você é crente, eu espero que a essa altura você queira mais disso. Você queira justamente ser cheio para justamente viver essa vida. Uma vida cheia de louvor, palavras de edificação, uma pessoa cheia de gratidão e que se submete uns aos outros e vive seus relacionamentos de forma saudável e bíblica. Como então que eu sou cheio do Espírito Santo? Chamando por Ele, clamando por Ele. Sempre foi assim na Escritura. Homens e mulheres se reuniam, como nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, no capítulo 2, em vários outros momentos da Escritura. Pessoas se ajoelhavam, pessoas buscavam ao Senhor, iam até Deus e falavam: Senhor, eu estou cansado de ser cheio de mim mesmo. Eu estou cansado de ser dominado por vícios. Eu estou cansado de ser dominado por tudo aquilo que por décadas e décadas parece ter me escravizado. Ainda que não seja uma coisa socialmente reprovável, tem me dominado. Aquilo que tem pautado a minha maneira de falar, minha maneira de cantar, minha maneira de enxergar a vida, minha maneira de relacionar com os outros, não é o Senhor. Porque se fosse, seria muito diferente. Se fosse pautada pelo Senhor, eu teria palavras que abençoam, eu teria vontade de adorar, eu enxergaria o lado bom, da bondade do Senhor sobre minha vida, e eu iria me relacionar bem com a igreja, com minha família, com todo mundo que está perto de mim. Mas não é isso. Senhor, enche-me do Teu Espírito, enche-me de Ti. É só isso. Não tem jejum, não tem ritual, não tem campanha, não tem nada de místico. É apenas dependência, submissão e busca fervorosa por comunhão com o Espírito Santo. Lembre, o Espírito Santo é soberano, é Deus. Ele não é manipulado porque você chorou, porque você franziu a testa, porque você ajoelhou e fez muita força. Ele não é convencido por isso. O Espírito Santo não é convencido porque você usou algum objeto consagrado.
Ele não é convencido por isso. Ele não precisa disso. Ele é soberano. O que nós temos que fazer é buscar, pedir o favor dele, que é vir sobre nós, encher o nosso coração de tal forma que a nossa vida transborde do caráter dele e que toda a nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Por isso, eu quero terminar com algumas perguntas para você e algumas aplicações. Como que você tem tentado viver a sua vida cristã? Qual que tem sido a força que capacita você a fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça? Por vezes é a carne. Você sabe o que tem que fazer, afinal de contas você estudou a Bíblia, tem prestado atenção nos sermões, escola dominical, tem buscado conhecer, mas só conhecer e não depender. E às vezes a gente quer fazer, a gente quer obedecer, a gente quer fazer um checklist de disciplinas espirituais e falar, estou indo bem. Não é isso, você entendeu errado. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Eu tenho que conhecer para saber o que fazer, mas a força para fazer não vem de mim, vem do Espírito Santo. Aqueles ossos secos nunca se juntariam por eles mesmos. A carne nunca cresceria por ela mesma. A pele não revestiria e aquelas pessoas não se levantariam como um exército, cheio do Espírito, por ele mesmo. É Deus que faz isso. Foi Deus que derramou seu Espírito em Atos e ele continua nos enchendo todos os dias que nós buscamos ele, continuamente na sua presença, porque ele é soberano. Por isso, você quer viver cheio do Espírito Santo? Dependa dele. Pare de confiar na sua carne. Pare de procurar recursos em você mesmo. A sua parte é saber o que fazer. Estar disponível, buscando, aberto para receber o poder e o enchimento do Espírito. A força vem dele. Mas, em segundo lugar, você talvez esteja vivendo embriagado. Literalmente. Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de receio de falar disso explicitamente, mas tem muitos crentes com problema com bebida. E aqui não é indireta para ninguém. Eu não sei de ninguém aqui na igreja que tem esse problema. Graças a Deus. Ou não. Às vezes eu só não sei mesmo. Se é o seu problema, sabe que isso é pecado. Esse pecado da embriaguez com bebida alcoólica foi contrastado pelo apóstolo Paulo com a maior bênção celestial que você pode ter nessa vida até a volta de Cristo. Viver embriagado é a maior desgraça que você pode fazer na sua vida. Por isso, se você tem fraqueza, só fraqueza com a bebida, não é nem ficar bêbado, fraqueza, pare. Se necessário, se torne abstêmio. Pare de beber, definitivamente na sua vida. Se isso for para te unir mais a Cristo, mais perto você quer estar dele, abra mão disso. Se você tem maturidade, continue com sabedoria. Mas não faça só porque você pode. Hoje em dia tem muitos jovens mais novos do que eu que vivem se embriagando, literalmente, com a desculpa de que beber não é pecado. Lembre-se, Paulo contrastou esse pecado com a maior bênção. Por isso, se a bebida é um problema para você, se arrependa hoje. Pare hoje. Procure ajuda, converse com o irmão, procure o Espírito Santo. E saiba que não é um remédio que vai te tratar. Às vezes a gente confunde as coisas e pensa que tudo hoje em dia é doença. Embriaguez não é doença, é pecado. E pecado, como a embriaguez e qualquer outro vício e compulsão, é tratado com o quê? Com enchimento do Espírito Santo. Você quer ser livre de um vício? Se encha do Espírito. Não é bebida, é pornografia. Encha-se do Espírito. Não é isso, é fofoca. Encha-se do Espírito. Não importa o pecado que domina a sua vida, a saída é Deus. Encha-se do Espírito. Buscando Ele todos os dias. E por último, se você tem vivido cheio, glória a Deus por isso. Queremos uma igreja cheia do Espírito. Isso vai acontecer quando cada um de nós buscar e se envolver nessa busca constantemente, como indivíduo, família e como igreja de forma geral. Mas se você tem vivido isso, saiba o que Deus quer que isso aconteça através de você. Cante com vontade as músicas que nós cantamos. Cante em casa. Traga palavras de edificação. Agradeça a Deus. Não seja uma pessoa que fica reclamando. Entenda, o poder veio sobre você. Você está cheio do Espírito Santo. Dê vazão da forma correta. Direcione a partir do entendimento que você tem, do que Deus quer que você faça com esse enchimento, e direcione isso no poder do Espírito Santo, não no poder da sua carne, para essa manifestação que Ele quer. Palavras que edificam, louvor, gratidão e relacionamentos saudáveis no meio da igreja. É isso que Deus quer de você. Por isso que Ele tem te enchido, para viver uma vida boa em comunidade, trazendo bênçãos para todos aqueles que estão ao redor de você.